Em instantes, daremos início a mais uma entrevista do canal de podcast O Marqueteiro. Você pode acompanhar também esta entrevista pelas principais plataformas de podcast. Olá, amigos do canal de podcast O Marqueteiro. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. O tema hoje é elevando as vendas através da experiência com o cliente. A conexão entre a neurociência, estratégia de marketing e satisfação do cliente. Um tema complexo, porque envolve experiência do cliente, que é um tema que está sendo muito discutido, as empresas estão procurando entender um pouco o que seria essa experiência do cliente nos dias de hoje, em função de mudanças do comportamento do consumidor. E o que nós estamos falando de elevar as vendas, não só no que diz respeito à quantidade de clientes atendidos, mas melhorando o atendimento, né? No sentido de trazer uma eficiência, uma eficácia maior no processo de venda. E com base em tudo isso, né, para que possa a empresa se aproximar do cliente e com isso gerar uma experiência, entra aí um tema também bastante discutido, analisado pelas empresas, que é a neurociência. Para tratar desse tema complexo, nós convidamos a Camila Santos, que é palestrante da TEDx e tem coautora do best-seller Protagonista CIO. Tem cursos, tem experiência enorme em Customer Experience, mas o que me chamou a atenção, no final vocês vão ter toda a bio dela, no nosso podcast, mas o que me chamou mais a atenção de dessa bio é que ela roda o país no motorhome, levando o tema experiência humana para lugares onde os grandes eventos não chegam. Isso eu achei fantástico. Talvez eu esteja através da Camila realizando um sonho, porque eu sempre achei isso extremamente importante e nunca tive a coragem que ela tem, né, de fazer isso, né, porque envolve uma série de custos, de dificuldades, enfim, mas encontrei alguém que é capaz e faz isso. Camila, obrigado pela sua presença em nosso canal para falar desse assunto. Nossa, eu é que agradeço, me sinto hiper lisonjeada em estar aqui no seu palco virtual para a gente poder bater um papo sobre esse assunto que realmente, apesar dele parecer complexo, ele está tão no nosso dia a dia que toda vez que eu explico sem o business ace é aquela linguagem que os negócios falam, né? Que as pessoas usam termos técnicos e coisas que você tem que saber, claro, mas que na hora de explicar não precisa falar do business ace, a gente pode explicar do jeito do dia a dia. E aí todo mundo se surpreende e fala: puxa, realmente, eu já caí nisso aqui. Pô, realmente isso acontece. Nossa, quando alguém faz isso, isso me encanta. Então, munida dessa... Você falou aí de coragem, munida de perceber o quanto quando as pessoas conseguiam entender melhor, e eu falo experiência humana porque é a experiência do colaborador, experiência do cliente, que acaba sendo experiência de humano com humano, né? Eu percebi durante as minhas andanças antes de ter a ideia do motorhome e tudo mais, o quanto o Brasil é rico em oportunidades. Só que a gente precisa parar de ter a síndrome do vira-lata, né? Do tipo, na minha cidade não dá, eu só vou ser feliz quando eu chegar em determinado lugar, eu só vou conseguir. E eu lembro que eu tive uma equipe no interior da Paraíba, em Sumé, uma cidadezinha que se você passar rápido, passou a mais de 60 por hora, você não viu a cidade. Assim, acabou, muito rápido. E essas pessoas ficaram muito gratas quando elas aprenderam uma série de coisas. Isso me inflamou, sabe? De querer disseminar isso para mais lugares. E eu decidi que eu ia rodar o Brasil de motorhome levando a temática. Realmente tem um monte de custo envolvido, um monte de rotas que a gente não faz ideia, um monte de precariedades, né, ao rodar, do tipo, que lugar você pode parar, como é que funciona para dejeto, enfim. Mas aí daria uma outra conversa que não tem muito a ver com experiência do cliente, vendas, marketing, mas que é um papo apaixonante. Então, eu é que estou honradíssima em estar aqui nesse momento com tanta gente massa aqui, né? Tô ansiosa para ver o que vai fazer sentido para a vida de todo mundo, né? Sem dúvida alguma. Antes de iniciar com esse bate-papo, trazendo alguns questionamentos, algumas dúvidas, que não são só minhas, né? Que eu digo que é um tema que evolui de uma forma tão rápida que eu estou sempre aprendendo, né? A cada dia, apesar de ter tanto tempo na área acadêmica, de fazer trabalhos de consultoria, eu sempre descubro coisas novas, né? Para poder
trabalhar com esse assunto. E antes de entrar, só me apresentando, né? Eu sou anfitrião do canal, eu tenho 60 anos, né? Mas eu me sinto ainda um jovem aprendiz no mercado de marketing, com tantas novidades que aparecem. Já estou com meu cabelinho bem branquinho, né? Fiquei cabelo platinado, branco. Uso um óculos tentando ser um pouco intelectual e estou hoje com uma camisa na cor salmão, né? Tá quente, tá bastante quente aqui em São Paulo, acho que no Brasil inteiro, né? Estou com uma camisa polo salmão. Eu estou fazendo isso porque algumas pessoas mandaram dizendo que escutam, né, o podcast, mas não conseguem ter a visualização, então pediram para que eu pudesse me apresentar melhor, né? E queria te pedir para você se apresentar também. Claro! Você sabe que eu ando aprendendo, né? Como eu estou em muitos palcos, muitos lugares, sempre me puxam a orelha quando eu não faço. Então, que bom que você puxou. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos tingidos de loiro, na altura dos ombros, tenho o rosto fino, olhos grandes, muito grandes, todo mundo fala que são olhos muito expressivos. Estou hoje com uma blusa tomara que caia de couro preta e uso um colar feito em Florianópolis artesanalmente com borracha e um tecido, né, que ele é preto e amarelo. E estou usando fones de ouvido grandes, né, para ficar bem bonita aqui no nosso bate-papo. Maravilha, obrigado aí pela sua apresentação. E Camila, você vê que nós misturamos uma série de conceitos e é evidente que não vamos conseguir explorar todos. Mas algo que chama a atenção é essa aproximação da neurociência com essa possibilidade dentro da jornada do cliente, que é um tema também novo, né? De você, apesar de ter lá o processo de decisão de compra, e muitas pessoas comentarem que o processo de decisão de compra e jornada do cliente seriam as mesmas coisas, a gente percebe que não é bem assim, né? A jornada do cliente é um mapeamento mais profundo e detalhado de cada um daqueles processos de decisões de compra. E o que me chama a atenção é essa aproximação da neurociência, né? Desse processo, dessa jornada do cliente, o que acaba, né, se for bem feito, for bem desenvolvido, acaba melhorando essa experiência do cliente. E nós sabemos, se o cliente estiver satisfeito, se ele tiver uma boa experiência, ele vai comprar mais, ele vai falar para as outras pessoas de forma positiva, ele vai estar mais fidelizado em relação àquela marca, aquele produto, ou seja, a empresa tem uma série de vantagens que culmina isso na melhoria qualitativa e quantitativa das atividades de vendas. Eu queria que você falasse um pouco sobre como, né, essa neurociência ela se aplica a esse processo de uma forma efetiva. Tá, eu vou fazer três bloquinhos aqui para conseguir expor a narrativa. O primeiro bloco é o porquê as pessoas fazem isso, porque às vezes se a gente está tão no hype de quero fazer, a gente esquece do porquê. E o porquê é o que abre portas dentro das empresas, é o que abre portas dentro das carreiras. O porquê eu vou trazer com 2 estudos que são muito legais. O primeiro é da Bain Company, que é uma importante consultoria mundial, bastante referenciada, inclusive, no mundo de experiência do cliente, porque a Bain Company foi a que criou, inclusive, o conceito de NPS, que é algo muito difundido, né? Daquela pergunta de lealdade, de 0 a 10, quanto você recomendaria? Pois bem, a Bain Company fez um estudo onde eles identificaram que 80% dos presidentes, eles perguntaram para presidentes, né? Vocês acham que vocês entregam algo incrível para o cliente? 80% diz que sim. Só que quando eles questionaram para os clientes dessas empresas, só 20% concordaram. Então, existe um abismo. E a experiência do cliente, ela existe para minimizar esse abismo. Então, acho que isso é super importante. E você falou do falar, do quanto a gente quer para reputação, para vender mais. A Harvard também fez um estudo, e até recente, né, 2020, recente, não tão recente, 4 anos, mas em 2020 eles fizeram, onde eles identificaram que 23% dos clientes felizes com uma transação, com algo, contam para 10 pessoas. Só que o nosso cérebro, ele tem aquela parte do reptiliano, que é aquilo da defesa, do tipo, olha, antigamente, na época das cavernas, vinham os tigres vindo me atacar. O nosso cérebro, ele continua entendendo coisas ruins como, preciso me defender do tigre. Então, a gente é muito melhor falando mal porque a gente está evitando um problema.
Então, 23% conta para 10 pessoas quando a experiência é negativa. O número dobra para 46 quando a experiência é negativa. Então, essas são algumas das razões porque a gente deve olhar para o tema. E não só porque é moda, e não só porque tem um monte de lugar falando, e não só porque existem inúmeras vagas surgindo de trabalho todos os dias. Inclusive, a legislação, ano passado, deu um importante passo para isso também, de legalizar como é que funciona a função de profissional de experiência do cliente, sucesso do cliente. Então, esse é o porquê. O segundo bloco aqui da minha narrativa é o que de fato é a experiência do cliente. Porque tem gente que fala que é o cheirinho da loja, tem gente que fala que é a imagem, tem gente que fala que é o atendimento, tem gente que fala que é o pós-venda, e na verdade a experiência do cliente é absolutamente tudo que qualquer pessoa da empresa, pode ser a faxineira, pode ser o porteiro, pode ser o presidente, pode ser qualquer pessoa. Tudo que qualquer pessoa da empresa faça que cause no cliente algum tipo de sentimento, sensação, percepção, ou seja, que exija, que envolva algum ponto de contato. E esse ponto de contato não necessariamente é só no momento da venda. Às vezes eu estou andando de avião e eu vejo uma pessoa com a camisa da Coca-Cola tratando mal a comissária de bordo. Eu tenho alguma sensação com relação àquilo. E isso impacta, e isso me causou alguma experiência. Talvez naquele dia eu não queira tomar Coca-Cola. Talvez naquele dia eu me perguntem, pode ser Pepsi? Eu diga, pode, hoje pode. Então, isso tudo gera sentimentos, sensações. Por isso que a gente diz que a experiência do cliente não é uma área. A experiência do cliente ela é transversal, ela passa por todas as áreas. Todo mundo, independente do cargo, deveria entender de experiência do cliente. Por isso que aqui a gente treina, por exemplo, diretores financeiros, de tecnologia, de RH. Então, um monte de gente que não são necessariamente os profissionais de marketing e de experiência. E aí vem um negócio interessante que dentro da experiência do cliente, eu digo assim, ó, não tem receita de bolo, porque toda empresa é muito diferente e tal, mas tem um caminhozinho que é legal de lembrar. A gente fala muito sobre a pirâmide da experiência, que são 3 etapas. A base é resolver problema. Não faça uma ação encantadora, instagramável, se o problema não está resolvido. Então o cliente vai ficar pé da vida, ele vai ficar frustrado, ele vai falar, cara, você tá tirando onda com a minha cara, né? Resolva o problema, mostra que você tá ali, cara, vamos com, ó, tô junto com você, vou até o final para te ajudar a resolver. Não seja legalzão. Ele não quer, ele vai achar que você tá tirando onda com a cara dele. Meio do caminho, meio da pirâmide é minimiza esforço. Tudo que puder ser um pouco mais fácil, faça. 2 cliques da Amazon. Por que quem gosta de comprar livro, às vezes, acaba acumulando livros? Porque é tão fácil comprar. Alguém indica um livro, você vai lá, dá 2 cliques, comprou. Isso é porque é muito fácil. E a gente adora quando chega numa loja, você tem que comprar e diz lá, conecte diretamente com o Google, ou conecte da sua conta do Facebook. Você não tem que criar milhares de passos. Quanto mais fácil, mais o teu cliente tende a ficar feliz, engajar, entender. Por isso que a gente adora a coisa de clique aqui e está inscrito. Ai, que delícia. Nossa, ótimo. E aí sim é que vem a conexão emocional, que acaba sendo quase que consequência e não um passo isolado. Então, resolva problema, para a gente diz que a regra é clara, resolva problema, minimize esforço, se conecte emocionalmente. Isso tudo é o segundo bloco, né? O terceiro aí é que entra a neurociência. Perceba que a base é resolver problema e o meio é minimizar esforço. Como é que funciona um pouco o nosso cérebro? E aí eu começo com dicas de livro, que eu não consigo pensar sem dar dicas de livro para que a pessoa possa buscar o restante da informação, né? Tem aquele livro que fala Pense Rápido e Devagar, em que ele mostra o quanto o nosso cérebro ele é uma máquina muito primitiva, apesar de a gente achar que evoluiu muito, ele ainda tem umas funções muito básicas. Uma delas é economizar energia, porque pode ser que o mundo acabe amanhã e ele quer ter energia ali para poder passar um mês sem comer, sei lá. Ele precisa economizar. Só que o nosso cérebro ele toma em média 35 mil decisões diárias. E ele o tempo todo quer falar assim, qual decisão eu posso não tomar para economizar energia? E é aí que a gente entra. E isso conecta com a base da pirâmide, resolver problema, minimizar esforço. Quão mais fácil pode ser? E aí, nesse livro, ele fala sobre a gente ter 2 sistemas, né? O sistema 1 e o sistema 2. Sistema 1 é aquele rápido, automático, que o teu cérebro... É como se ele tivesse feito... A gente vai fazer uma trilha, tem um caminho que tem uma trilha já no chão, e tem aquele caminho que é só mato. O sistema 1 é quando já tem a trilha. O sistema 2 é quando tem um monte de mato que tem que abrir. A gente sempre vai procrastinar, vai postergar. Por isso que quando tem assim, olha... Para ter acesso a isso aqui, você tem que entrar nessa página e clicar isso aqui, mandar 3 documentos e ir não sei o que lá no cartório autenticado. Existe grande chance de você, né, não querer, porque aciona o sistema 2. Eu até brinco de fazer uma conta, né? Falo, tente não fazer a conta 2 mais 2. Dificilmente alguém que aprendeu a fazer a conta alguma vez na vida consegue não fazer. Ela vai fazer, que é automático. O cérebro já fez, não demandou esforço. Só que quando eu ativo o sistema 2, eu pergunto assim, 37 vezes 379.
A pessoa vai falar, nossa, credo, Camila, que horror. Eu digo, aprenda a contar passos, né? Porque se você contar, vai dar no mínimo 7 passos essa etapa toda. Você vai pegar o celular, vai desbloquear o celular, vai colocar a calculadora, vai colocar o primeiro número vezes o segundo número igual. Se tiver hábito de usar a calculadora, caso contrário, vai ser muito mais longo. E às vezes é isso que a gente faz com o cliente, a gente faz ele fazer 7 passos ao invés do 2 mais 2. Então, aí é que a gente começa a entrar em neurociência. A primeira coisa é entender como o cérebro funciona e tentar entender como é que eu posso facilitar. E é sempre a visão do cliente, não o que é melhor para mim enquanto colaborador e processo, é sobre o que é melhor para o cliente, e aí sim eu crio meus processos conectados a isso que vai ser mais fácil para o cliente. Não sei se fui prolixa demais, mas eu sempre gosto de um mapinha mental ali. Não, ficou perfeito. E você tocou num assunto, Camila, extremamente importante, né? Porque você disse em determinado momento da sua narrativa que não pode ser uma ação isolada a experiência do cliente, porque corre o risco do cliente ficar encantado, aumenta as expectativas dele, ele vai, na próxima vez que ele entrar em contato, em qualquer um dos pontos de contato, porque hoje ele às vezes começa o relacionamento pelo WhatsApp, depois ele vai para uma loja física, depois ele volta, ele entra num site, aí ele quer entrar num chat, e ele vai escolhendo os diversos canais que hoje em dia, né, antes nós separávamos canais de vendas, canais de relacionamento, canais de atendimento, canais de comunicação, e hoje nós percebemos que são canais que envolvem tudo, né? Envolve comunicação, envolve venda, envolve distribuição, envolve atendimento, envolve tudo. E você tocou no assunto importante, dizendo, não dá para fazer algo pontual em uma determinada plataforma de atendimento, ou em uma determinada situação, ou em determinado momento do ano. Isso tem que ser parte de uma filosofia organizacional, né? Quer dizer, todos têm que estar envolvidos e entender a importância de desenvolver estas etapas que você colocou em blocos, né? E isso envolve toda a organização. E a questão é, as organizações, elas estão preparadas para isso? Qualquer tipo de organização, digo, pequena, média, grande, porque muitas vezes o pequeno, você tocou nesse assunto antes de nós iniciarmos a entrevista, muitas pessoas, né, às vezes de uma cidade pequena, de uma empresa pequena, fala, não, isso daí é bom, né, de ouvir, mas não é para nós. Eu queria que você falasse um pouco dessa sua experiência, inclusive de entrar em contato com empresas menores, em regiões que muitas vezes não tem uma grande atividade comercial. Legal. Preparado, eu acho que nenhuma empresa nunca estará, mas eu acho que aí é que é a importância de começar. E a primeira coisa é entender muito bem da onde vem o meu diagnóstico do que eu entendo sobre o cliente. Porque tem muita gente que vai na base do achismo. Só que o achismo me traz alguns erros. Por exemplo, eu posso fazer alguma coisa que é tendência em Tel Aviv, no Vale do Silício, nos melhores lugares do mundo, sei lá, nos Estados Unidos e tal. Só que não é tendência para o meu cliente, não funciona para o meu cliente. Vou dar um exemplo bobo, tá? Tem um supermercado na Holanda chamado Jumbo. E o Jumbo, ele criou um caixa lento, que é completamente o oposto do que a gente vê no Brasil. No Brasil, cada vez mais é caixa automático, é caixa rápido, só que a população da Holanda está envelhecendo muito rápido e tem uma população muito grande de idosos, então eles colocaram um caixa lento para que essas pessoas que muitas vezes estão sozinhas possam conversar. Então, da onde eu escuto a voz do meu cliente? Eu lembro que a primeira vez que eu vi VOC, eu fiquei na dúvida, o que era isso? Eu falei, gente, o que é VOC? Que sigla é essa? Depois eu falei, tá, é Voice of Customer, né? Voz do cliente. E essa é a primeira coisa que eu preciso fazer, ter a voz do cliente. O que eu sei sobre o cliente? Mas não o que eu sei que eu observei. Observar também é super importante. Mas o que eu sei de verdade sobre o cliente? E eu começar a ouvir e escutar. Isso pode ser feito ligando para o cliente. Não precisa ter dinheiro. Quer dizer, precisa ter dinheiro para pagar o plano de telecomunicações. Mas hoje em dia todo mundo tem algum plano por aí. Então, ouvir o cliente, ou chamar ele para um café, ou sim, criar um Google Forms, né, e um formulário para entender ali algumas coisas, e aí começar a desdobrar o que eu sei sobre o cliente. Essas informações, elas precisam ser catalogadas para entender assim, o que é prioridade, o que não é, o que a grande amostragem fala que dói mais, dói menos. O grande foco é sempre tentar encontrar os pontos de dor para que eu aplique naquela base da pirâmide para resolver problema e encontrar as oportunidades de minimizar esforço. Só depois é que a gente vem no efeito uau, o que muita gente faz ao contrário, né? Muita gente vai atrás do efeito uau logo. Eu quero colocar um efeito uau. Mas o efeito uau, ele vem depois de tudo isso. Então, ter um bom diagnóstico. E aí tem algumas plataformas que, inclusive, fazem diagnóstico, né? Você consegue entrar lá e ir colocando, tipo,
como é a área de tecnologia, o que eu acho, e você vai saber exatamente onde é que você peca mais ali com o teu cliente. E começar a fazer algumas ações. Não dá para fazer tudo de uma vez só, impossível, né? Você vai ver que tem tanta coisa para fazer que vai dar, tipo, sei lá, 120 projetos. Você vai falar, meu Deus, mas é priorizar. E o que eu consigo fazer no curto prazo é ir testando, e entendendo, e vendo, e medindo. Tem aquela frase, boa e velha frase, o que não é medido não é gerenciado, e eu incremento, né? Que você não pode ser gerenciado, não tem como ser melhorado, não tem como virar uma boa experiência. Então, eu preciso medir quais indicadores eu vou utilizar para medir se eu estou indo bem ou não estou. Isso vai servir até para o pequeno negócio, porque tem gente que fala assim, mas eu sou um pequeno. Eu vou contar um exemplo prático, tá? No começo da pandemia, a gente atendeu uma dona de salão de beleza, de Curitiba. E ela nos disse assim, Camila, eu preciso fechar o salão de beleza. A gente falou, mas por que fechar? Ela falou assim, porque eu não consigo, e eu preciso ela precisava faturar R$ 2.000. Eu falei, pô, R$ 2.000, você não tá colocando. Não é possível, como? E na minha cabeça não entrava. Daí eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma reunião toda quinta-feira e a gente vai conversar, desdobrar algumas coisas e falar quais eram as tarefas. Metade da reunião era psicologia, porque a gente chorava juntas, né? Ela contava do quanto difícil. A outra metade era a gente entendendo como é que a gente ia entender os clientes. Parte, ela me dizia o quanto ela se esforçava para encantar o cliente. Então, tem muita gente com boas intenções, mas às vezes falta o método. E aí ela dizia assim, olha, eu acordo às 4 da manhã para fazer lanche, 4, 5 da manhã, para fazer lanche natural para minha cliente. Eu falei, mas por que você faz lanche natural? Alguém te disse que quer? Não, mas é porque a tendência que as pessoas estão se alimentando melhor, então eu quero estar dentro da tendência. Eu falei, mas você perguntou para as clientes o que elas querem? E essa é uma das perguntas, tá? A gente tinha várias outras. E a gente entrevistou várias clientes, e 70% das clientes disseram que queriam um amendoim no fim do dia, quando elas iam fazer o seu cabelo, a sua unha. E eu falei, olha só, você gastando um tempasso e a maioria prefere amendoim. Outra coisa, que o salão tocava louvor, que elas disseram, olha, o louvor me acalma e tal. Eu falei, mas é sobre a visão do cliente, o que é legal para elas. E a gente fez, e ela entendeu que várias clientes gostavam de pagode, gostavam de outras músicas. E a gente falou, olha, que tal você ouvir louvor no teu fone, para te acalmar, né? Mas para tua cliente, colocar uma música que seja agradável para ela, que é o que ela quer. É sobre como eu faço o que o meu cliente quer. Não é sobre. E aí tem um negócio legal aqui dentro. O Google, eu exemplifico isso em palestras, né? Que a gente vai lá nos buscadores Bing, Yahoo, falecido KD, e a gente digita Google. E que a Google diz, eu tenho a resposta do porquê a gente faz isso. Não é tipo assim, um acaso. Ele diz que é porque 80% do tempo ele faz o que é o trabalho dele, ser um ótimo buscador, complementar bem as palavras, né, conseguir ter um bom patrocinado, uma boa primeira página de respostas, enfim. E a segunda coisa é, 20% do tempo eu vou pensar o que importa para Camila, o que importa para o Luiz, o que importa para a Joaquina, o que importa para o João, que não tenha nada a ver com o meu negócio, mas importa para o outro. E eu acho que a gente ainda não está com essa mentalidade do que importa para o outro. E como eu posso meter o meu bedelho, a minha mão ali no que importa para o outro. E aí o Google diz o seguinte, que se você tiver pouca internet, ainda assim a primeira página dele carrega, porque é muito leve, foi pensada para que a primeira página carregue. Quando você fica sem internet, tem um joguinho do dinossauro saltando cactos. Isso deu mais trabalho para o Google, mas isso faz com que inconscientemente eu prefira me relacionar com o Google, porque ele está sempre lá, ele é tão legal e tal. Então, o que a tua marca faz? Na hotelaria, as pessoas poderiam indicar lugares aqui perto, tipo assim, ó, tem um restaurante muito legal aqui perto para você comer, tem um shopping ali. A pessoa não é paga para aquilo, mas ela extrapolar essa barreira faz com que você saia com a sensação de, nossa, esse porteiro foi tão legal, né, gente? Então, é aí que a gente entra. Mas é algo que eu preciso ter diagnóstico, preciso entender e preciso formar pessoas dentro da empresa também para que elas consigam tocar tudo isso, porque parte de um projeto de experiência do cliente é cultural. É como as pessoas vão entender o que elas precisam fazer, como elas vão fazer quando elas estiverem sozinhas. Aliás, uma ótima dica de livro para quem quiser explorar o tema e estiver no começo, é o Jeito Disney de Encantar Clientes. Ele é um clássico e ele fala sobre a cultura da Disney, né? Então é bem legal para dar o start. E Camila, eu montei minha estratégia, fiz os passos que você orientou, adaptei esses passos à minha realidade, porque são passos genéricos, né? Cada empresa vai adotar e adaptar as suas características ao seu mercado. Enfim, fiz tudo isso e deu tudo errado. O meu cliente está pé da vida, a experiência está extremamente negativa, o meu NPS está despencando, né? O que eu faço? Qual é o caminho para que eu possa mudar
esse processo. Sabemos que, da mesma forma que você disse que momentos agradáveis ficam na memória, né? Nós temos essa capacidade de guardar momentos bons, mas também guardamos momentos ruins. E, às vezes, fica muito tempo até que uma estratégia que eu fiz, que não foi legal, que essa experiência negativa, ela desapareça. Eu até estava lembrando, antes de formular essa pergunta, né, que é claro que uma empresa muito antiga, né, a CCE, ela é uma empresa que eu tenho a certeza que ela fez de tudo para agradar o cliente, para se posicionar no mercado, para agregar valor, mas a experiência foi tão negativa que os consumidores brincavam, dizendo, conserta, estraga, né? Que era a ideia, né, de associar o logo a uma questão negativa. A Fiat teve problema aqui no Brasil quando entrou, né? Muitos diziam, fui enganado, agora é tarde, falando da Fiat. E a Fiat levou anos para tirar aquele ranço do Fiat 147. Então, dá para perceber que essas questões de uma experiência negativa levam tempo, né? E muito esforço, e muito dinheiro, muito investimento para ir mudando. A Fiat gastou muito dinheiro até que as novas gerações não tivessem essa impressão dos carros. Qual a dica que você dá nesse sentido? Acho que se a pessoa fez a coisa certinha, dificilmente ela vai chegar nessa etapa, tá? Do um bom diagnóstico, ouvindo o cliente, você vai na dor que o cliente te apontou. E ele vai te olhar e vai falar assim, bom, tá se esforçando. Não, vai lhe dar mais uma chance. Caso tenha chegado nessa etapa, alguma coisa... Primeiro que tudo, certeza que alguma coisa não foi feita adequadamente. E vale a pena dizer que a área de experiência do cliente, sucesso do cliente, não salva produto ruim. Então, o produto tem que ser bom. Essa já é a premissa. O básico, o produto tem que ser bom e você se posicionar assim. Ou ser ou vender muito bem qual é o teu posicionamento. Que aí a gente entra numa etapa legal. No livro A Lógica do Consumo, de Martin Lindstrom, que é um importante neurocientista, ele fala como as grandes marcas se comportam, tipo Apple, Coca-Cola, McDonald's, e ele faz uma analogia à religião. Porque ele diz que religião é uma das marcas que existe há mais tempo, né? Perpetua por séculos e séculos e séculos. Apesar de não ter um objetivo comercial, no fundo, ela se perpetua. Então, ele faz uma comparação. E ele escaneou mais de 2.000 cérebros para chegar a essas conclusões. Não foi, tipo, aleatório, assim. E é muito legal, porque ele mostra o quanto tem 9 pilares que a religião pratica e que essas grandes marcas praticam. Porque aí a gente está falando de um negócio mais embaixo, talvez na concepção da marca, talvez no momento de eu pensar como é que vai ser essa marca. Até no livro Jeito Disney de Encantar Clientes, ele fala sobre as marcas têm que ter um manifesto muito claro, uma promessa muito clara. O da Disney é gerar felicidade. E com isso todo mundo consegue fazer a coisa muito legal. Voltando para o livro A Lógica do Consumo, ele fala desses 9 pilares que são semelhantes entre religião e que também são semelhantes ali das grandes marcas. A base é confiança. Eu não vou confiar num produto que não foi legal. Então, a base é confiança e eu preciso garantir. Apple, você confia. Você não passa horas na fila para comprar um iPhone 15 se você não confia. A mesma coisa acontece com a religião. Você não vai a uma casa sagrada, independente da religião, tá, gente? Pode ser da Umbanda, espírita, católico, evangélico, qualquer um. Você não vai se você não acredita. Você vai porque você acredita que algo muito legal vai acontecer. A segunda coisa dessa pirâmide, desses 9 passos, é o evangelizar. A religião, apesar de a gente saber a história de cabo a rabo, de todo Natal passar a história de Jesus Cristo, de tarará, eles continuam falando. E eles continuam lendo os livros sagrados. E as grandes marcas, pensa na Coca-Cola. Todo bendito ano a Coca-Cola roda com o caminhão do Natal lá e o seu Papai Noel e danana. Precisa de explicar o que é Coca-Cola? Não precisa. Mas se você deixar de explicar, as pessoas podem esquecer. Assim como o Fiat teve dificuldade de tirar o ranço, ela vai ter dificuldade em continuar sendo admirada se ela não continuar evangelizando. Então, as grandes marcas têm que evangelizar, têm que conseguir. Dentre esses pilares, tem outras coisas, né? Que aí eu não vou lembrar exatamente a ordem agora, mas tem rituais. Que rituais eu tenho? Tem um livro chamado O Poder do Momento, que ele mostra o quanto a Corona, ao colocar... A Corona vendia já muito bem, porque é uma cerveja fresca e blá, blá, blá. Mas quando ela inseriu o ritual de colocar o limãozinho na garrafa, e aí teve Vin Diesel com Velozes e Furiosos, não sei o que lá, ela aumentou significativamente
seus resultados, porque as pessoas queriam tomar uma cerveja, tivesse um ritual. Uma outra companhia aérea, chamada Southwest Airlines, eles aumentaram em mais de 140 milhões os seus rendimentos, porque as pessoas preferiam viajar de Southwest Airlines, porque o pitch do comissário é legal. Para quem ainda não viajou de avião, gente, normalmente tem que ter, por lei, a orientação de que, em caso de despressurização, coloque a máscara primeiro em você, depois no outro, portas de saída, essas coisas todas. É lei. Então, eles precisam falar. Só que a Southwest Airlines deu liberdade para os comissários de dizer assim, fale como você quiser. Quem quiser, dá um Google aí para vocês verem, porque tem comissário que faz rap, tem comissária que fala assim, e é muito doido, porque chega a beirar assim, a um show de humor. Teve uma que eu li, que ela contava assim, se você precisar usar o seu assento flutuante, você pode ficar com ele para você. Porque, tipo, caiu o avião, né? Então, assim, e isso fez com que as pessoas preferissem pagar, sei lá, $100 a mais e voar de Southwest Airlines. Então, que rituais eu posso colocar? Um outro negócio que importa muito, que daí entra em neurociência muito forte também, que entra nesse posicionamento da marca, como é que eu toco os 5 sentidos? E eu acho que cada vez mais a gente quer respostas prontas e a gente não é muito criativo. Só que a criatividade não é um dom, não é que você nasceu criativo. Steve Jobs dizia que a criatividade é a arte de conectar ideias. Então a gente tem que ter muita bagagem. Eu adorei quando você falou assim, eu sou um eterno aprendiz, sou um jovem aprendiz dentro desse mundo. E é isso mesmo. Que experiências, e eu bato na tecla, não tem como falar sobre experiência, viver, tentar criar experiências na empresa se você não viver experiências. Você tem que ter bagagens para conectar. Vá a eventos, converse com pessoas, ouça podcasts, veja filmes, veja Big Brother. Tipo, tem gente que fala assim, Big Brother não, que é muito fútil. Assista. Mas assista com esse olhar de reflexão de o que eu posso aprender com isso, o que esse experimento humano está querendo dizer. Porque aí você conecta. E uma das coisas é o apelo sensorial. Como é que eu poderia, numa marca que é de negócio para negócio, sei lá, numa empresa de software, tocar algum sentido? Quando eu pergunto isso para alguém de software, as pessoas dizem, não tem como, porque minha empresa, você não entende, Cami. É que no meu negócio não se aplica. Eu falo, aplica. Como? Será que você não pode criar uma identidade olfativa para a tua marca? E no final do ano, quando você vai mandar uma carta para agradecer teus clientes pelo ano que vocês viveram, por quão legal foi, você espirra esse cheiro? Será que você não pode mandar um chocolate com a tua identidade visual? E isso você vai gerando alguns marcadores somáticos, porque ele vai lembrar. Só que, de novo, a gente precisa trabalhar esse monte de coisa. E isso vai fazendo com que a marca ela gere esse senso de pertencimento. Tem outra coisa que dentro desses 9 pilares também se diz, né? Do storytelling. Tem um experimento que foi feito com mais de 200 objetos. Eles compraram objetos de $1 e eles contrataram escritores para atribuir histórias a esses objetos. E, curiosamente, alguns objetos foram vendidos por mais de $60. Nossa. De $1 para $60, dependendo da história que eu conto. E a gente esqueceu de como contar a história. E não é contar a história do tipo, era uma vez, não sei o que. É que história a tua embalagem conta? Que história o teu cardápio conta? Que história conta sobre você, sobre o teu negócio? Então a gente quer se apaixonar por histórias, a gente quer fazer parte de movimentos, a gente quer ter a sensação de que ao me relacionar com uma marca, eu faço parte de algo grandioso. É isso que as pessoas dizem quando elas abrem um Apple. Ela não está te dizendo, eu sou super trabalhador e moderno. Mas quando ela abre o computadorzinho dela com a maçãzinha brilhante lá no aeroporto, é isso que ela está querendo dizer. Ela parte daquilo. Quando entra nos embates, né? É iOS ou é Android? Eles estão brigando por lifestyle, né? Então, é isso. Enfim, eu me inflamo com esse negócio porque é tão apaixonante, né? Nossa, nem me fala, né? Eu fico aqui também querendo fazer a mesma coisa, né? Porque nós, professores, quando tem um palco, nós queremos, né, usar e realmente é um assunto apaixonante, com tantos casos, né? Você citou vários casos aí, citou agora no final a questão do storytelling, que é a jornada do herói, né? E que é sucesso nos filmes, no cinema. Você pega os grandes campeões aí de bilheteria, eles usam o processo da jornada do herói e muitas agências de comunicação usam, né, essa jornada do herói para poder criar as suas campanhas, suas estratégias de marketing. Só isso já daria campo para falar muita coisa. Mas, Camila, chegamos ao final, né? Passa muito rápido esse nosso bate-papo. É um tema que eu deveria ter colocado em etapas, né, para que a gente pudesse falar, mas gostaria também de deixar o espaço aberto para que a gente pudesse, daqui a um tempo, voltar a conversar, trazer novos exemplos
e eu deixo espaço nesse finalzinho para você falar um pouco do seu trabalho, para falar um pouco do contato, né? Como que as pessoas podem entrar em contato com você, as cidades que estão nos ouvindo, como faz para o motorhome da Camila chegar até a minha cidade. E, enfim, o espaço agora é teu. Ai, que fantástico. Eu tô com o coração partido. Eu queria começar a cantar. Eu não vou embora, porque é muito legal, né? Mas assim, te agradeço, estou total à disposição, assim como eu quero muito contar com você em toda essa jornada de transformação de mundo mesmo, porque a gente acredita que a experiência, quando a gente transforma a experiência humana por meio da educação, a gente transforma o mundo. E eu acho que a gente tem que parar com a síndrome de vira-lata que o Brasil não é legal, porque ele é, e a gente é muito bom quando a gente se posiciona dessa forma. Nas redes vocês me encontram como Camix, né? Camix, principalmente no Instagram. LinkedIn Camila Santos, e aí você coloca lá Camix, Camix, sempre vai encontrar. Curiosidade, eu sempre uso alguma coisa amarela, então eu sempre estarei com algum item amarelo, propositalmente, porque eu sou estudante apaixonada pela semiótica, e eu quero transmitir isso da felicidade, da positividade, sou uma apaixonada pela temática. Todos os dias, de segunda a sexta, eu tenho uma live, ela é rápida, 10 minutinhos, se chama Wow Backstage, onde a gente traz bastidores do UAU. Como eu visito muitas empresas, hoje mesmo eu visitei a iFood, visitei Mercado Livre, e várias empresas me chamam, falam assim, Camila, vem aqui visitar e dar seus pitacos. Então eu tenho muitas coisas, muitas histórias para contar, e às vezes eu não quero acumular para contar em uma palestra, eu quero ir contando aos poucos, então todos os dias tem alguma coisa lá. E é um Instagram que a gente compartilha muito e a gente celebra as coisas. Fica o convite também para que as pessoas entrem na nossa comunidade. É um grupo em que a gente se reúne toda vez, uma vez por mês, pelo menos, para discutir o tema experiência do cliente. E as pessoas contam seus anseios, suas dores e tal. Então, chama Clube de Negócios. Lá no nosso Instagram, você tem um link clicável lá e você consegue entrar para o clube. É de graça, tá? Tem zero custo. Então, essa é a nossa missão, né? Ajudar pessoas a criar e fortalecer elos emocionais com seus clientes e que, óbvio, isso se torne resultado. A gente não é abraçador de árvore. A gente ama a árvore, mas a gente não é abraçador de árvore. A gente quer resultado e a gente acredita que esse é o caminho. E assim, sobre o motorhome, todos os anos a gente traça 3, 4 cidades para visitar, tá? Em 2024 serão Blumenau, em abril, outubro, Maringá, outubro, Londrina, e agosto, Londrina e outubro, Maringá. Mas tem tudo isso também no nosso site, que também tá lá no link da bio do Instagram. Não achou Instagram? Não achou nada? Comenta aqui no vídeo que eu com certeza vou vir aqui várias vezes para ver quem comentou, o que deixou, se faz sentido ou não tudo que a gente está construindo. E mais uma vez quero agradecer esse espaço, essa conversa. Sempre é uma honra imensa conversar com pessoas tão ilustres como você, que levam conhecimento, que tem essa missão tão bonita, de alto impacto, né, para a melhoria de mundo. E também, caso por algum motivo, eu acho que é impossível não encontrar a Camila, mas se tiverem algum problema, também tem o QR Code aqui no nosso podcast, e o QR Code vai cair na central de relacionamento, e nós encaminhamos para a Camila toda e qualquer mensagem que chegar, né, nas nossas redes. E dizer, Camila, que o amarelo também é a energia do conhecimento, né? Os grandes mestres do planeta, né? Eles estão ligados na energia da cor amarela, né? Então, continue usando, porque você demonstra ser uma pessoa intelectualmente muito bacana de se conhecer. E queria te agradecer mais uma vez, você disponibilizar esse espaço e realmente reforçar que quando quiser, porque eu digo que cada convidado se torna amigo, né? Quando quiser, é só fazer contato, falar, não, eu tenho um caso legal para contar, tenho uma palestra bacana para poder comentar, ou se você quiser comentar de algum trabalho que você esteja fazendo, o canal está completamente à sua disposição, tá bom? Perfeito! Então, eu queria agradecer mais uma vez e, prezados ouvintes, até a nossa próxima entrevista. Até lá. Deixe seus comentários, sugestões e opiniões. E aproveite e se inscreva no canal. Olá, profissionais de marketing e gestão, estudantes e empreendedores. Você está procurando um podcast que possa ajudá-los
a se manter atualizados e aprimorar suas habilidades? Então vocês precisam ouvir o podcast O Marqueteiro. Nós somos um podcast que fornece insights e análises de especialistas em marketing, gestão e negócios, tudo com o objetivo de ajudá-los a crescer e alcançar o sucesso. Cada episódio é repleto de dicas e estratégias práticas que você pode aplicar imediatamente em sua carreira ou empreendimento. E o melhor de tudo, nossos convidados são professores, pesquisadores e especialistas de mercado em suas áreas de atuação. O podcast O Marqueteiro é perfeito para aqueles que estão procurando por inspiração e informações valiosas para levar suas habilidades e negócios para o próximo nível. E se vocês gostarem do que ouvirem, não esqueçam de nos seguir nas redes sociais e compartilhar com amigos e colegas de trabalho. Afinal, quanto mais pessoas ouvirem, mais impacto causará no mundo dos negócios e da gestão. Então, o que vocês estão esperando? Vamos ouvir o podcast O Marqueteiro agora mesmo e transformar suas carreiras em empreendimento? Até o próximo episódio.